Saudações, irmãos! Hoje vamos retomando a nossa leitura do livro Voltei, escrito pelo irmão Jacó, e havíamos parado no título Momentos Divinos, em que ele estava numa das torres daquele templo muito bonito que existe lá nessa colônia, recebendo a homenagem, as boas-vindas dos espíritos conhecidos dele, as boas-vindas à espiritualidade depois de 30 dias de desencarnado. Então, nós estávamos comentando que quando na Câmara Alva surgiu uma estrela cujos raios tocavam ao chão, ele não suportou a companhia de todos aqueles seres tão iluminados e se retirou para os companheiros de organização opaca, ou seja, aqueles que não tinham luz tal qual ele, aqueles que viriam a ser seus companheiros no trabalho que ele deveria desenvolver daí por diante. Marta seguiu-me, simbolizando um anjo guardião pressuroso e terno, e, lembrando a hora em que a vi carinhosa e linda nos serviços de materialização do Pará, em 1921, que nós já comentamos no último encontro, enquanto eu ainda vestia carne física, ajoelhei-me humilde no que fui por ela acompanhado. Paramos aqui, então vamos seguir. Guion e os outros me fitavam com lágrimas e, contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana, gritei em pranto que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Ele não sabia quem viria, mas percebeu que era alguém de escalão muito mais elevado que o dele, pela forma como estava se materializando como uma estrela e todo o aparato que precisou de irmãos doando energias para que ele pudesse materializar um corpo e se manifestar ali naquele ambiente. Então ele sabia que era alguém de muito mais elevado. Então ele disse que não merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos em alta voz, abertamente, sem omitir erro algum. Declarei que, por mim, falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo, e sim julgado na qualidade de réu passível de justa condenação. Comovidos talvez pela exaltação a que me entregara, Guion, Saião, Cirne e Chútel deixaram a posição que ocupavam, vieram ter conosco e, reerguendo a mim e Marta, emocionados, sustentaram-nos de pé nos braços desvelados e amigos. Então, foi um momento de muita emoção, uma emoção tão poderosa que ele terminou fazendo uma confissão pública sobre os erros, sobre a maneira como ele tinha vivido, sem omitir coisa alguma que ele julgava relevante ali para aquele momento. Mas seus amigos foram até eles e levantaram os dois. A palavra do companheiro. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos
com que expressem a realidade. Então são coisas extraordinárias, são coisas muito bonitas, muito diferentes, e na avaliação dele não há como transmitir com fidelidade para o mundo físico o que eles vivenciam em espírito. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe-a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Diz ele que os nossos limitados sentidos são poucos para reter a beleza das coisas que acontecem no mundo espiritual, e especialmente as coisas de natureza divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou nítido e reconhecível para mim. Então ele reconheceu. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Bittencourt Sampaio foi aquela pessoa que ele, quando estava indo para o Rio de Janeiro, junto com seus amigos, ele perguntou: onde anda Bittencourt Sampaio? E a resposta foi de que, possivelmente nesse dia que está acontecendo agora, segundo o relato, ele compareceria à sua cerimônia de boas-vindas. E de fato, lá está ele. Vamos ver quem é. Dr. Francisco Leite Bittencourt Sampaio, poeta, escritor, médium receitista e membro do grupo Confúcio e do grupo Ismael. Desencarnou em 1895. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Então, muitos círculos de luz estavam em torno de Bittencourt Sampaio. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guion sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, nem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que eu não merecia. O julgamento em nós mesmos. Pousando a destra sobre a minha fronte, continuou com nobreza e sinceridade. Então, a destra é a mão direita, pousando sobre o rosto, a cabeça dele. Ele disse: Jacó, fizeste bem anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Então, a infinita sabedoria até poderia fazer um julgamento, mas aqueles que têm conhecimento, eles próprios se condenam, segundo disse a entidade. Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação para que se lhes desenvolva a acústica, para que voltem a ouvir. E os cegos desse jaez, quer dizer, voluntários também,
pedem medidas espetaculares nos círculos da dor, a fim de que se lhes dilate a visão. Para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos. Que são arestos? Sentenças. Então, a nossa consciência lavra, escreve em nós irrevogáveis sentenças. Somos o fruto de nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Quem terá passado incólume nos precipícios das paixões humanas, senão o Mestre amado e Senhor nosso? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Então, a entidade tão iluminada veio dizer para ele que ele não precisava, que fez bem em fazer aquela demonstração de humildade, mas que ele tinha todas as condições de julgar a si próprio, como de fato fazia, e que todos nós passamos pelos equívocos da vida, que quem terá passado sem qualquer, vamos dizer, erro nos precipícios das paixões humanas? Só Jesus. É o que diz a entidade. E que ninguém poderia ter alcançado todos os ensinamentos de uma vez só. Então, é aos poucos que vamos aprendendo, errando, caindo, equivocando-nos. Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. A morte, para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade, é uma pausa bendita, na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. A entidade refere que a morte representa apenas uma pausa bendita, para que nós possamos reavaliar a nossa posição, possamos verificar o que nos falta aprender. E no retorno para a reencarnação, podermos estar mais aperfeiçoados e distribuir bênçãos da vida imortal. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e da ilusão. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiências carnal, é impraticável a definitiva ascensão de um dia para o outro. Então, estamos há muitos séculos na experiência carnal, encarnando, desencarnando. Quando desencarnamos, isto é tido como uma pausa para que possamos reavaliar nossas condições, nos aperfeiçoar
para novo retorno, uma nova programação, e que é impossível a definitiva ascensão, subir definitivamente a planos mais altos de um dia para o outro. Isso não existe, não é natural. É indispensável planejar bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, à custa de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. O que diz a entidade? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque tu não és perfeito, mas ninguém em séculos e séculos de reencarnação é perfeito ainda. É pouco tempo para aprender. Ainda erramos muito, somos imperfeitos. Não te detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação na carne distante e faz-se preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. A entidade, ao mesmo tempo que o exorta a não ficar detido nos erros do passado e na aflição que classificou como vazia, porque agora não adianta mais ter aflição, agora não adianta mais lamentar e queixar-se. Agora, o momento, a situação pede trabalho, regeneração. E ressalta que regressaremos, se incluindo também a escola da aplicação. Aplicação do que recolhe lá no mundo espiritual, do que aprende na carne. Então, é necessário ter novas energias, é necessário guardar novas energias para essa nova empreitada que um dia eles vão realizar. Ante as bênçãos do serviço. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso. Desdobrar-se-á o serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Ele já tinha tido essa notícia, que aqueles irmãos sem luzes que estavam ali, que já haviam trabalhado com ele na esfera carnal, que aqueles irmãos seriam seus companheiros de trabalho. E aqui a entidade vai confirmando isso para ele. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual, que nos é acessível, começa a colheita. Então, é tão clara essa lição, tão simples, que na experiência humana vamos semear o que quisermos. Aqueles que não querem semear nada, nada colherão. Aqueles que semeiam coisas ruins, a colheita não poderá ser boa. E aqueles que semeiam o bem vão colher benefícios depois da desencarnação. O favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. Sim,
como é natural que aconteça. Se aqui semeamos e lá colhemos, de acordo com a semeadura será a colheita. Alguns colherão coisas boas e outras coisas não tão boas e outras coisas muito ruins. Tudo depende do que foi plantado. Todos aqueles que, de alguma sorte, estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais, constituem a legião afetiva junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor, luz e verdade. Nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Então, nós espíritas, ensaiamos aqui para o trabalho que será feito depois da nossa desencarnação. E assim com todos. Sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar nem estacionar. Então, aqui ele sublinha que é indispensável que Jacó e todos aqueles na mesma situação não desanimem e nem estacionem, que prossigam com coragem, com força, com energia, porque o trabalho continua e é isso que Deus espera de nós. Conquistaste valiosas possibilidades de servir nos conhecimentos que adquiriste e, se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve, mãos entrelaçadas no labor do bem. Não repousaremos senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, enquanto o Senhor a demonstrou perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou: lamentas não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. A entidade do plano superior sabia perfeitamente do quanto ele lamentava não ter luz e o alertou de que qualquer desalento no esforço salvador é uma reação indébita, é uma reação não aceita por Deus, ela não aceita, é indébita, não tem como ser aceita. De nossa vontade caprichosa. Então, de certa maneira, diz que a vontade é caprichosa. Eu gostaria de ter luz, eu gostaria de ter luz. Não. Tem que ter energia para conquistar aquilo que quer. Então, seria uma reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exiguidade de nossos recursos. Então, não é para ficar examinando se tem ou não tem recurso. Tem que empreender o trabalho,
tem que começar, tem que estar grato a tudo aquilo que recebeu até aqui, sem outras considerações. Dilatemo-los, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Então, nós vamos dilatar os recursos utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Então, o dia a dia, as necessidades materiais, muitas vezes ilusórias de nossa parte, que ele chamou de tropelias da agitação carnal, fazem com que nos esqueçamos das virtudes que poderíamos encontrar nos trilhos apagados e anônimos do vale daqui, da terra. Nossa visão em tais circunstâncias jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis. E esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno. Queremos essas coisas para o nosso personalismo, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho. Então, por isso que ele chama de menos digno, olvidando, esquecendo completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamo-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial, ou seja, Jesus Cristo, nos ofertou aos pés da cruz. Aqui paramos, então, em meio a essa lição de humildade, essa lição que esse Espírito iluminado trouxe ao nosso autor Jacó, chamando-o ao cumprimento do dever e alertando para os prejuízos do personalismo, que é muito importante esse alerta também para nós. Assim, irmãos, encerramos hoje o nosso encontro, desejando a todos a paz que só Jesus pode nos dar, que estejamos todos harmonizados. E assim, endereçamos a vocês um grande abraço.